Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem como título Sofonias, o juízo de Deus é universal. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 3 assuntos. Em primeiro lugar, o contexto histórico. Em segundo lugar, vamos falar sobre a estrutura do livro de Sofonias. E em terceiro lugar, vamos falar sobre a mensagem de Sofonias. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Sofonias profetizou os oráculos de Deus para Judá, com maior ênfase para o chamado Dia do Senhor, onde o juízo divino recairia sobre o reino de Judá, inclusive Jerusalém, e outros povos, filisteus, moabitas, amonitas, etíopes e assírios, por causa de seus incontáveis e abomináveis pecados, dentre eles a idolatria, a astrologia, sacrifícios de crianças, adivinhações, feitiçarias, sincretismo religioso, falta de pudor, injúrias e soberba. Nesta lição estudaremos sobre o contexto social, moral e espiritual de Judá e de algumas nações estrangeiras no tempo do profeta Sofonias, a anunciação do dia do Senhor e a graça e bênçãos de Deus sobre Judá após o castigo impetrado. Item número 1, contexto histórico. Síntese biográfica de Sofonias. Sofonias, profeta de Deus, cujo nome significa o Senhor esconde ou protege, por ordenança do Senhor, foi chamado a pregar no período de 630 a 605 a.C. Isto para o reino do sul, Judá, no reinado do rei Josias, o monarca que promoveu uma grande reforma religiosa em Judá e Jerusalém. Sofonias era contemporâneo dos profetas Naum e Abacuque, e também era oriundo da linhagem real, pois era trineto do rei Ezequias. Sofonias, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Palavra do Senhor, que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amã, rei de Judá. O estado moral e espiritual do reino de Judá e das nações estrangeiras no tempo do profeta Sofonias. Vamos, em primeiro lugar, aqui estratificar cada estado moral e espiritual de cada nação, em número aqui de 5 nações, começando então por Judá e Jerusalém. Sofonias retrata a degradação moral e espiritual de Judá, ao mesmo tempo em que anuncia o castigo de Deus sobre esta nação, pois a sociedade judaica era idólatra por adorar os falsos deuses Baal e Moloque, adorar os astros, sol, lua e estrelas, desobedeciam aos preceitos divinos. As autoridades e a realeza seguiam costumes pagãos. Os falsos servos ofertavam ao Senhor no templo com ofertas roubadas de outrem, com violência. Uma nação cheia de corrupção, de opressão, de incredulidade, de injustiças. E seus profetas eram soberbos, desobedientes, enganadores e profanadores do santuário, fazendo tudo isto sem qualquer sentimento de vergonha. Sofonias, capítulo 1, versículos 4 ao 9, diz assim a palavra do Senhor: Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes, dos ídolos e seus sacerdotes, os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milcom, os que deixam de seguir ao Senhor
e os que não buscam o Senhor nem perguntam por Ele. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Portanto, aí está esta este primeiro retrato da degradação moral e espiritual de Judá. Mas Sofonias também fala no capítulo 3 sobre esta condição de depravação moral. Diz assim a palavra do Senhor, Sofonias 3, 1 ao 5. Ai da cidade opressora, da rebelde manchada. Não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos. No dia seguinte, os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade manhã após manhã. Traz ele o seu juízo à luz. Não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Outra nação com estado moral e espiritual depravada são os filisteus. Os filisteus, um povo sem pudor, ferrenho adversário de Judá, recebeu de Sofonias a profecia de que as cidades de Gaza e Asquelon ficariam desertas e abandonadas. Os moradores da cidade de Asdod seriam expulsos, e os moradores da cidade de Ecrom seriam levados cativos, e as terras dos filisteus, no litoral junto ao mar Mediterrâneo, virariam pastos. Sofonias, capítulo 2, versículos 4 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. Porque Gaza será desamparada, e Asquelon ficará deserta. Asdod, ao meio-dia, será expulsa, e Ecrom desarraigada. Ai dos que habitam no litoral do povo dos quereitas. A palavra do Senhor será contra vós outros, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir, até que não haja um morador sequer. O litoral será de pastagens, com refúgios para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá aos restantes da casa de Judá. Nele apacentarão os seus rebanhos, e à tarde se deitarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor seu Deus atentará para eles e lhes mudará a sorte. Outra nação, neste estado total de depravação, são os moabitas e os amonitas. Os moabitas e amonitas eram povos idólatras, que zombavam e insultavam Israel, bem como se gabavam diante do povo de Deus com o prenúncio de que iriam conquistá-los, e por isso receberam a profecia de Sofonias, de que seriam destruídos, tal qual como Sodoma e Gomorra, ficando 2 cidades desertas, cobertas de espinheiros e com poços de sal por toda a parte. Sofonias capítulo 2, versículos 8 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se gabaram contra o seu território. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas, poços de sal e assolação perpétua. O restante do meu povo saqueará, e os sobreviventes da minha nação os possuirão. Isto lhe sobrevirá por causa da sua soberba, porque escarneceram e se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, todas as ilhas das nações, cada uma do seu lugar o adorarão.
Outra nação também num estado de depravação moral foram os etíopes. Os etíopes, por causa de sua soberba, a eles é anunciado pelo profeta Sofonias que eles seriam mortos pela espada do Senhor. Sofonias 2,12 diz: também vós, ó etíopes, sereis mortos pela espada do Senhor. E por último, os assírios. Os assírios, por causa de sua soberba e por se gabar de seu poderio militar e econômico, a eles é anunciado pelo profeta Sofonias que a cidade de Nínive, capital do Império Assírio, seria totalmente destruída. Sofonias capítulo 2, versículos 13 ao 15, diz o seguinte: ele estenderá também a mão contra o norte, e destruirá a Assíria, e fará de Nínive uma desolação e terra seca, como o deserto. No meio desta cidade repousarão os rebanhos, e todos os animais em bandos alojar-se-ão nos seus captéis. Tanto o pelicano como o ouriço, a voz das aves, retinirá nas janelas. O monturo estará nos limiares, porque já lhe arrancaram o madeiramento de cedro. Esta é a cidade alegre e confiante, que dizia consigo mesmo: eu sou a única, e não há outra além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais, qualquer que passar por ela assobiará com desprezo e agitará a mão. Passando agora para o item 2 da lição, nós vamos falar sobre a estrutura do livro. O livro de Sofonias, quanto à sua estrutura, apresenta 3 capítulos, relatando no capítulo 1 o dia do Senhor, no capítulo 2 um convite de Deus ao arrependimento e a anunciação do castigo das nações, e no capítulo 3 o castigo e salvação de Jerusalém. E, portanto, a partir dessa estrutura, vamos entrar agora no item 3, falando sobre a mensagem de Sofonias. E a primeira mensagem que nós vamos comentar é sobre o dia do Senhor. O profeta Sofonias apresenta o dia do Senhor como um dia de julgamento e punição, sob 2 óticas. A primeira para o tempo presente de Judá e das demais nações da época, Filístia, Amon, Moabe, Etiópia e Assíria, no que concerne à destruição das cidades e outras sentenças. A segunda para o tempo futuro e escatológico de todas as nações do mundo, portanto, de forma universal para toda a humanidade, é o evento chamado de a Grande Tribulação e o julgamento das nações, como sendo o dia do Senhor, onde Jesus vai julgar nação por nação e puni-las segundo as suas obras. Portanto, agora vamos nos reportar ao dia do Senhor para Judá e às demais nações estrangeiras, como esta primeira visão de Sofonias. O dia do Senhor para as nações estrangeiras e para Judá, no tempo presente do profeta Sofonias, foram, além das já mencionadas sentenças estudadas no item 1, contexto histórico, a destruição das plantações, cidades e impérios, por causa dos pecados deles contra o Senhor. Sofonias, capítulo 1, versículos 10 ao 18, diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe, e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Uivai, vós, moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado, todos os que pesam prata são destruídos. Naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho, e dizem no seu coração, o Senhor não faz bem, nem faz mal. Por isso serão saqueados os seus bens e assolados as suas casas. E edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não lhes beberão vinho. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso.
Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará em pó, e a sua carne será tirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar do dia da indignação do Senhor. Mas, pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. O dia do Senhor para as nações do mundo inteiro, ou seja, como um juízo de Deus universal, um dia escatológico. Então, este dia do Senhor para o mundo atual será o período da grande tribulação. E o dia do julgamento das nações, melhor dizendo, não só anunciado pelo profeta Sofonias, mas também pelo nosso Salvador e Senhor Jesus. Então agora aqui Sofonias faz a anunciação do dia do Senhor no sentido escatológico, nos últimos dias, onde haverá um juízo de Deus universal. Sofonias capítulo 1, versículos 2 ao 4 diz assim: de fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves dos céus, e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes, dos ídolos e seus sacerdotes. Sofonias capítulo 3, versículos 6 ao 11, também há uma anunciação deste dia do Senhor no sentido escatológico. Diz assim a palavra do Senhor: exterminei as nações, as suas torres estão assoladas, fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia: certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída, segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Além dos rios da Etiópia, os meus adoradores que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, como que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Um convite de Deus ao arrependimento face a esta depravação moral e espiritual dos povos. E Deus faz este convite, mas também, através do profeta Sofonias, anuncia um castigo. Deus, através do profeta Sofonias, faz um convite,
para que todo o povo se arrependa de seus pecados, no contexto de toda a humanidade, de geração a geração. Sofonias 2, 1 ao 4 diz assim: concentra-te, examina-te, ó nação, que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis esconder-vos do dia da ira do Senhor? Porque Gaza será desamparada, e Asquelon ficará deserta. As dores ao meu será expulsa desarraigada. Portanto, aí está esta condição, este convite de Deus ao arrependimento. Considerando que estas nações não aceitaram um convite para que todo o povo se arrependa, e porquanto não se arrependeram de seus pecados, as punições prometidas se deram da seguinte forma na historicidade de Israel e das nações da época que foram registrados então na Bíblia Sagrada. Por exemplo, o Judá ela foi conquistada pelo Império Babilônico, porque não se arrependeu. Judá foi conquistada pelo Império Babilônico e seus moradores foram levados cativos para a Babilônia. A Filístia foi conquistada pelo Império Babilônico e seus moradores foram levados cativos para diversas outras regiões do Império. Amon e Moab foram varridas do mapa e nunca mais surgiram como nação, sendo misturados com os povos semitas. Etiópia foi dominada pelos assírios e se tornou-se escravo do Império Assírio. A Assíria foi dominada pelo Império Babilônico em 612 a.C. Portanto, todas aquelas nações realmente foram castigadas, dominadas por outros impérios, conforme profetizara Sofonias. Considerando a profecia escatológica de Sofonias, Jesus em breve voltará para julgar e punir as nações, segundo as suas obras. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 11 ao 15, diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 20, 11 ao 15. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assentava, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, lago de fogo, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Portanto, aí nós temos o julgamento de cada pessoa individualmente, segundo as suas obras, segundo a sua fé. O castigo e salvação de Jerusalém. No contexto histórico, Deus castigou e restaurou Israel por diversas vezes, demonstrando seu amor e misericórdia. Porém, no contexto escatológico, haverá um dia em que aqueles que se rendem condicionalmente ao Senhor terá vida eterna, e Deus governará o seu povo, composto por Israel e os cristãos de todas as nações do mundo para sempre. E isso está escrito em Sofonias, capítulo de número 3, versículos do 9 ao
20. Sofonias 3, versículos 12 ao 20, melhor dizendo. Diz assim a palavra do Senhor: mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem o espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos, por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Eis que, naquele tempo, procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra, em que sofrerem ignomínia. Naquele tempo, eu vos farei voltar e vos recolherei, certamente. Farei de vós um nome, um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Concluindo a aula de hoje, Sofonias, um profeta que vivia nos palácios da realeza, mas tinha intimidade com o Senhor, nos ensina que um povo temente e obediente a Deus viverá eternamente com Ele, ao mesmo tempo que os ímpios pecadores serão punidos ao seu tempo por causa de suas iniquidades e não escaparão do dia do Senhor. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória de Deus. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.